Sabe aquela característica que você precisa aprender a usar, mas você não sabe usar direito? Por quê? Porque justamente é seu aprendizado. Então, se você tiver a vibração 4 como aprendizado, você pode tanto extrapolar, porque você não sabe usar, ou você pode usar de uma forma bem positiva. Então, eu vou te dar 5 sinais que provavelmente, se você tiver essa dificuldade não, mas esse aprendizado, né, esse desafio com a vibração 4, que também é chamado de pedágio cósmico, já vai te auxiliar a orientar se você está no positivo, negativo e algumas dicas para você trabalhar muito melhor essa característica. E lembrando que o mapa é um guia, o mapa não é que o mapa vai te influenciar, você tem como se fosse ali, né? Exatamente falando, um mapa. Então você vai ter um direcionamento dentro de algumas informações como se fosse não, né? É um caminho a seguir para você viver dentro de um positivo. Claro que tudo são escolhas, você pode escolher viver fora desse positivo e tudo tem suas consequências, mas você fala, eu sou obrigado, né, a viver dentro do meu mapa? Não, é tudo uma opção. Então, como o mapa é um guia, você tem o positivo, você tem o negativo, você tem o bloqueio, extrapolação. Bloqueio é quando você não faz alguma característica que você deveria estar fazendo, você bloqueia o seu mapa. E óbvio que o positivo, que é o mais adequado. Lembra que o desafio eu sempre falo que é um aprendizado, você precisa vencer. E para vencer um desafio, você precisa exercitar trabalhando isso constantemente no dia a dia. E o primeiro item, o primeiro sinal que você de repente possa ter uma dificuldade, não, mas um desconforto, um aprendizado com a vibração 4 é o desconforto em se organizar. Então você tem uma dificuldade muito grande de se organizar a sua agenda, organizar o seu espaço, organizar as suas gavetas, organizar a sua vida em modo geral. Ou às vezes, falando já de positivo e negativo, né, extrapolação, às vezes você extrapola, você organiza em excesso. Da mesma maneira, mesmo se você organiza em excesso, você está fora do positivo, tá? Você está fazendo demais uma característica e é muito comum isso acontecer. Um outro desconforto ou dificuldade que pessoas com vibração 4 de desafio têm é dificuldade com horários. Para ser pontual é muito complicado, ou às vezes, falando de uma outra forma, né? Às vezes é pontual em excesso e exige demais do outro, até também essa pontualidade. Então, novamente aí a gente vê os excessos. Quando você aprende a lidar com essa informação, você consegue lidar bem com seus horários, com a sua organização, sem excessos e sem faltas. O terceiro sinal é uma necessidade de controle, mas um controle de qual maneira? Querer controlar que tudo seja ali, quadradinho do seu jeito. Quem tem desafio com 4, o 4 pensa, né? 4 lados, é uma caixinha. Então acaba ficando com uma visão até um pouco mais limitada, desde que não aprenda a lidar com essa característica. Então, acaba forçando, né? Tem a necessidade de controlar para que tudo seja da sua maneira, da sua forma e acaba tendo essa visão limitada. Então, o 4, ele precisa, às vezes, um pouco mais de flexibilidade para aprender a lidar com a organização, a disciplina e esse autocontrole. Um outro ingrediente, né? Um outro sinal que é muito claro, né? Muito fato que acontece com quem tem desafio com 4 é o desconforto com mudanças. Então a pessoa ela precisa mudar, né? Então ela precisa fazer alguma transformação e ela resiste a essas mudanças. E mudar é sinônimo de evolução. Então, se aprendeu demais ou extrapolou nessa característica com 4, a pessoa não muda por nada. Então ela tem que manter caminho para trabalho sempre o mesmo, toda aquela rotina constante. É bom porque uma pessoa metódica, né, o 4 ele precisa ser mais metódico, só que tudo em excesso pode prejudicar. E às vezes ela pode ter um 5 no mapa, então é legal falar sobre isso, né? O 5 é o oposto do 4, porque o 5 é mudança, o 5 é movimento, o 4 é estrutura, organização. Então o que acontece? Quando você tem um desafio com 4 e se você tiver um 5 no mapa, isso fica um pouco confuso, porque você vai fazer mais o 5 e vai deixar o 4 de lado. E aí isso vai te atrapalhar onde? Você vai ter dificuldade de manter a sua estrutura de vida. Então, qual que é a ideia? Qual que é a dica aí? Se organiza, nada em excesso, se organiza sem invadir o espaço do outro, coloca suas ideias sim, mas com certa flexibilidade. Mantenha a sua estrutura, o seu hábito, a sua rotina, mas
mudando aquilo que for necessário para uma nova estrutura. Então essas são dicas importantes para quem tem a vibração 4 como desafio. E o quinto e último sinal é o desconforto com o trabalho. Normalmente, quem tem o 4 em uma posição que tem facilidade, a pessoa trabalha de 10, 12, 14, 16 horas tranquilamente. Mas o ideal é trabalhar de segunda a sexta, né? Pelo menos um período aí de 10 a 12 horas, contando a hora que você acorda até a hora que você chega em casa. Não é o horário de trabalho, fora o percurso por trabalho. Então, são uma média de 10 a 12 horas. Só que quem tem desafio com 4... Vamos de novo nas extremidades. Ou tem muito desconforto em trabalhar, a pessoa não se adapta no trabalho, ou ela trabalha em excesso, ela vai querer trabalhar 16, 17, 18, 19 horas por dia. É comum acontecer quando há uma extrapolação. Então precisa ter um equilíbrio. Agora imagina se, por exemplo, a pessoa tem um desconforto com 4, né, que é o desafio com 4, e tem uma alma 4. Então isso acaba gerando um certo conflito, porque a alma é a motivação, é o que me motiva, e o que me motiva estando como desafio, eu tenho desconforto na minha motivação. Se você tem dificuldade de compreender como que essa vibração numérica funciona, isso vai te trazer problemas na sua estrutura, no seu financeiro, na sua vida, no geral, porque você viu quantos itens, organização, horários, controle, mudanças. Então se você não entende, se você não se aprofunda nessa informação, você começa a ter consequências inadequadas. E como que são as características de uma pessoa, né, que tem a alma 4? Ou o oposto, né, da alma 4, que é a alma 5 ou a vibração 5. Eu vou deixar esse vídeo que você vai observar todas essas informações e com certeza vai te ajudar no dia a dia para que você comece a organizar um pouco mais ou de uma forma diferente o seu dia e a sua estrutura de vida. Ficou com dúvidas? Deixa nos comentários ou entre em contato que com certeza eu vou responder e vou fazer novos vídeos. Até o próximo. Fui!